turma! Seja muito bem-vindo ao Simplicidade Podcast. Mais uma vez, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Hoje a gente continua a série de vídeos de candidatos aqui a vereador de Itu. A gente aqui do Simplicidade Podcast fazendo esse serviço para vocês, ainda prestando esse serviço para que você possa conhecer melhor os candidatos. A gente sabe a dificuldade, são muitos candidatos, então nem sempre é possível a gente conhecer eles mais a fundo. O que dá pra gente fazer aqui, dentro do possível, do tempo, enfim, a gente está trazendo a galera aqui para você conhecer melhor. E olha, a convidada de hoje, ela vai até ter que voltar, viu? Porque o currículo é maravilhoso e é um assunto que eu tenho certeza que você vai amar. Então fica aí, não sai não, hein, meu? Fica aí, porque você vai gostar demais, tá bom? Então vamos começar aqui. Quero dar as boas-vindas para Beth Brandão, Elizabeth Brandão. Muito obrigada, candidata a vereadora de Itu. Muito obrigado por você estar aqui. É uma honra te receber, viu? Eu que agradeço. Agradeço de coração. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Agradeço a oportunidade. Muito, muito bom. Nossa, assim, me sentindo uma estrela. A estrela é você aqui mesmo. Eu ia te perguntar, para a gente iniciar, para o pessoal te conhecer bem, e como eu disse, você tem muito conteúdo, eu espero a gente poder marcar de novo, já estou até falando antemão. Já, pode marcar. E aí a gente vai voltar e vamos falar mais assim, aprofundado da tua área profissional. Mas eu queria, para apresentar para o público que vai votar em 6 de outubro, saber, você é aqui de Itu, não é? Quando veio para cá, como funcionou, estudou aonde? Dá um breve relato seu. Claro, vamos lá. Eu não sou de Itu, sou de São Paulo, capital, Zona Sul. Porém, a minha família é daqui. Minha bisavó morava ali no bairro São Camilo, né? Inclusive onde é a casa do padre hoje, era a casa da minha bisavó. E a gente passava as férias aqui, passava o tempo todo. E eu vim para cá em 2006, né? Quando eu passei no concurso da prefeitura. Meu pai mora aqui, minha madrasta, minhas irmãs. E aí eu vim para cá passando no concurso da prefeitura em 2006. E desde lá tô aqui. Olha, Rosário, nossa história é parecida, porque é a mesma coisa. Minha mãe é daqui, já falecida, mas eu vinha pra cá por causa dela, tal. Também sou de São Paulo, é a mesma história. Conheci a gente fugiu pra cá porque aqui é maravilhoso, né? É muito bom, muito bom. Hoje você mora aqui? Eu moro aqui, moro. Quanto tempo você já tá aqui agora já como... Desde 2006. Desde 2006. Não saí mais. Não saiu mais. Eu saí temporariamente para estudar fora. Sim, e voltei. Voltou. Que maravilha, bacana. Eu queria, você, a tua parte de escola foi mais em São Paulo aqui, você estudou, como é que foi isso? Põe uma timeline aí pra gente. Vamos lá, eu sou bióloga de formação, sou graduada, tenho licenciatura plena e bacharelado em biologia, né? Vim para cá, daí aqui eu fiz pós-graduação em gestão escolar. Eu sou professora da rede estadual, municipal e particular desde 99. Tá. Então, fiz gestão escolar e aí o meu objetivo de vida era fazer uma pós-graduação, chegar no máximo da pós-graduação, né? Eu fui a primeira da família que teve graduação, que conseguiu fazer alguma coisa e tal. E eu queria como era chegar... difícil, né? E na época era muito mais complicado, né? A gente só tinha a faculdade pública ou as pagas. E as particulares eram caríssimas, surreais. Então, eu tinha como fazer e vim para cá. Meu sonho era chegar no doutorado. Sim. Aí, família, criança pequena, tudo mais, a gente dedica um pouco para isso, né? E aí, quando eu cheguei, estava na prefeitura, recebi uma proposta de fazer um mestrado, fiz a prova, passei e ganhei uma bolsa de 100%. Caramba! E foi por isso que eu acabei exonerando da prefeitura, porque eu não conseguia conciliar, que a bolsa era em São Paulo, né? Então, eu tinha que ir e voltar. Eu fiz o mestrado, consegui viajar bastante, consegui muito conteúdo, e aí, já sabia o caminho das pedras, eu fui para o doutorado. No doutorado eu consegui bolsa de 100% também, fiz o doutorado gratuito e submeti meu projeto, que é voltado para o ensino de biologia, meio ambiente e tecnologia, né? E submeti meu projeto e fui fazer bolsa sanduíche em Portugal. E aí eu fiquei com tudo pago pela bolsa por 6 meses em Portugal, aplicando a minha tese em 4 universidades. Caramba! Aí voltei para cá, né? Terminei o doutorado e cá estou. Nossa! Olha que coisa impressionante, né? Tem que ralar, porque... E eu acho que você deve ser uma pessoa, quando você olha a cidade hoje, principalmente nessa questão, você deve ter arrepio, né? Deve dar uma bronca, assim. Com certeza. Que alguém assim, tão preparada como você, né? Que lutou tanto, vê coisas como a gente vê hoje na nossa cidade, infelizmente, não era para ser assim, porque ela não é tão grande assim,
Mas, enfim, como é que você vê isso como uma pessoa do meio ambiente, da educação? Então, quando eu passei no concurso da prefeitura, né, eu passei na educação e eu vou até contar rapidamente para você Fica o à que vontade. aconteceu. Eu fui entregar os meus documentos no RH, que era aquela antiga prefeitura lá na Tiradentes. Sim. Eu fui entregar meus documentos no RH e eu estava com o meu portfólio na mão. E eu sempre trabalhei na área da biologia com a aula e na parte técnica. Aí eu passei dentro da prefeitura, falei, estou assumindo o meu cargo, mas eu nunca trabalhei em órgão público com biologia. Aí entreguei meus documentos no RH, saí, passei na frente da Secretaria do Meio Ambiente. Aí eu falei, vou entrar aqui, vou ver se eu consigo fazer um trabalho voluntário aqui. Aí entrei, falei, viu, eu queria saber se vocês aceitam estagiário, voluntário e tal, porque eu tenho experiência, sou bióloga, estou assumindo o concurso da prefeitura e queria trabalhar aqui, porque eu não conheço como é a organização, como são os trâmites dentro de uma prefeitura. Aí ele falou assim, peraí, vou chamar o secretário. Aí ele chamou o secretário, e eu estava com meu portfólio na mão, sentei, e falei para o secretário, olha, eu só queria trabalhar, voluntário, eu estou meio período na educação e outro meio período eu queria trabalhar aqui. Aí ele falou, começa amanhã, como voluntário. Eu falei, tá bom. E aí eu fui. Bom, conclusão, né? Eu acabei fazendo muito trabalho, assumi um cargo de coordenação na secretaria, coordenação de planejamento e gestão. Fiquei por 4 anos lá, trabalhei com muitos projetos, muitos, mega plantio, Olimpíada Ambiental. Eu fui interlocutora Município Verde e Azul por 4 anos, trouxe Prêmio Franco Montoro, trouxe os 4 primeiros colocados do Itu. O Itu ficou em 3º lugar no primeiro ranking, né? Então, assim, nós desenvolvemos muitos projetos, mais de 20 leis ambientais. Olhar hoje dá uma dorzinha no coração. Nossa, é impressionante. Porque nós vimos tudo que foi feito, né? Tudo que nós plantamos e fizemos e hoje está bem complicado. Então, cheguei lá no meio ambiente, fiz a proposta, trabalhamos pra caramba e acabei ficando no meio ambiente. Então, eu trabalhava com a educação e com o meio ambiente, fazendo os projetos de educação ambiental. Você sabe que você está falando isso, a gente estava trocando ideia, inclusive, chegando aqui no estúdio, eu estava conversando com o pessoal. Com todo respeito, a gente não fala isso, às vezes parece, eu sou, como eu disse, eu tenho lugar de fala, que o pessoal fala hoje, né? Que eu sou munícipe, eu tenho total lugar para poder falar. Eles são muito fracos de gestão. Você percebe que pessoas que são preparadas, a gente estava falando até isso, né? Lá em São Paulo está tendo também a corrida eleitoral para a prefeitura, e o Marçal fala muito isso, eu concordo com ele. Não ganha o mais capacitado, ganha o mais popular. Infelizmente a política é isso, né? E aí, se você pega uma equipe muito popular, acontece esse tipo de coisa. Você pega anos de trabalho de alguém, porque isso demora. Sim. Construir demora muito mais que destruir é rápido. Sim. O que você vê, assim, se você quiser falar, do que você fez lá atrás e que hoje você vê que está totalmente abandonado ou que... A gente pode começar por tudo. Tá? Praças do Rancho Grande. Uma das coisas que eu mais fiquei encantada quando eu cheguei em Itu para morar, trazer meus filhos, a minha família, para me instalar aqui, cada praça daquela, cada ilhota daquela, tinha uma frutífera. E eu via munícipes com sacolinha colhendo as frutas. E a gente não vê isso em São Paulo. Caramba. A gente não vê isso em São Paulo. A gente não vê um saruê passando, né? Quantas vezes eu tive aí o privilégio de parar meu carro e fazer uma tarântula atravessar, um cururu, um sapo cururu, sabe? Coisas que a gente não tem de qualidade de vida, né, em São Paulo. E aqui nós temos. Aí, se você transita pela cidade, diminuíram os plantios, podas excessivas, o cemitério tá pelado, né? Assim, não tem plantio. A gente vê extração, queimada. Olha o tanto de queimada. Deixa eu te fazer uma pergunta, depois você segura aí, coisa, porque veio uma curiosidade em mim. Você falou, esse cemitério onde ele é, né? Eu sempre me faço essa pergunta. Será que não seria interessante as cidades, você como bióloga, tudo, eu queria a tua opinião mesmo técnica. Esses cemitérios não tinham que ser mais afastados, porque eles ficam no meio do... Eu não sei se tem a ver, às vezes também não... isso aí não pega nada.
Mas você vê hoje, por exemplo, de Itu, ele fica numa localidade, pô, tem vários bairros em volta, avenida, lanchonete, é meio esquisito, né, pra A gente. questão de cemitério, Ruco, assim, a gente tem que pensar na forma como a cidade foi estruturada. Se você parar para ver pequenos vilarejos, cidades muito pequenas, você tem uma igreja, o cemitério, né, e pouca coisa perto do centro. E aí, claro, a gente está falando de hoje uma análise mais complexa, contaminação, a gente está falando de uma série de coisas. Mas ele já está instalado, né? O certo tem um tempo de vida e ele tem que ter uma nova colocação, um novo local. Aí, hoje, nós sabemos dessa necessidade, né? Antigamente nós não sabíamos Porque pouca gente dessa fala disso, né? Que eu tô levantando aqui. Não Apesar de tem eu não gostar muito. desse papo, mas. Não, mas tem muitas pesquisas, cemitérios verticais, cemitérios mais sustentáveis. A gente tem muitas linhas de pesquisa sobre esse assunto. Mas ele é muito mais voltado para a parte estrutural, para a constituição mesmo da cidade. Se você parar para pensar, o centro da cidade, Praça da Matriz e o cemitério, eles estão longe. Então. Né? O que acontece A é que cidade tem um chega lá. crescimento populacional. As pessoas acham assim, meio ambiente, ele é muito mais complexo do que a gente pode descrever. Meio ambiente envolve água, saneamento básico, saúde, lazer, bem-estar, plantio, biodiversidade. A gente tem muito mais coisas aí para poder colocar nesse pacote. Então, quando a gente fala em meio ambiente, as pessoas não têm ideia. Vamos lá, um ponto bem legal. Ecoturismo. Poxa, você fala, ecoturismo é um bracinho da área de turismo. Não, ele é preservação, conservação. Você traz economia para o município, você traz turistas, você traz preservação, traz conservação. É muito mais legal. É uma área que é importante também dentro do meio ambiente, porque você estimula. Hoje, quanta gente vem de São Paulo para Itu? Em busca do quê? Qualidade de vida. Qualidade de vida, de ver as maritacas, de ver os saruês, de ver, tem contato com a natureza, vai para um condomínio ou vai para a praça, ter esse lazer. Né? A gente ainda tem aqui famílias que sentam na calçada e que curtem. Mas está diminuindo, né? Tá. Cada vez mais está diminuindo. Está diminuindo. Mas em São Paulo não tem isso. Não, já Aqui foi. nós somos privilegiados. Nós temos muita coisa. Estrada Parque. Que beleza. Quanta gente vem de fora para visitar a Estrada Parque. E largada? Largada. Fora o potencial, né? Você vê regiões de Itu aqui largado, assim. Você fala, nossa, aqui dá para fazer tal coisa. Você vê o próprio projeto do Herculano de fazer o Centro Olímpico, é uma maravilhoso. puta no lugar ali lá, largado, né? Atualmente pois é. E tem tantos outros lugares espetaculares. Muitos. Né? E alguns pontos, inclusive, são turísticos e que os próprios munícipes daqui não conhecem. Sim. Existem pontos que são muito legais, que o pessoal vem de fora, conhece aqui e nós não conhecemos. Exatamente. Aí você fala, poxa vida, cadê a valorização do nosso município, né? Tem gente que acha que é só a Praça do Orelhão, não tem mais nada e tudo, né? Pois é, porque e não é verdade. Nós temos muitas outras coisas, né? Muitos outros pontos turísticos que são interessantíssimos. Ô, Beth, você acha que essa coisa do meio ambiente, ela se torna uma coisa muito mais de militância hoje, que cai em outras coisas também do que a coisa... Porque tem muita gente que milita. Deixa eu colocar bem aqui para não ficar o pessoal entender em casa. Óbvio que você tem que militar pelas coisas, mas chega uma hora que fica tudo na teoria e na prática não é feito nada. O que a gente pode fazer hoje para não cair nessa... Porque você vê, tem vários assuntos, várias bolhas que acabam virando militância. As pessoas ficam... Tá, mas o que você... E aí? Né? O que a gente pode fazer para um assunto tão sério, que é o que você está trazendo aqui, tão sério, eu diria... Muito sério. Fundamental, Fundamental, básico, é vida, é terra. E hoje se leva ou na militância só, tipo, eu sou ambientalista, sou ambientalista, joga o negócio. Não sei se deu para mim entender a minha pergunta. O que a gente pode fazer em relação a isso? Então, vamos lá. O que acontece? Qual é o grande problema? O que a gente tem de planejamento? Como é que a gente planeja explorar uma determinada área? Como é que você faz a programação do que vai acontecer ambientalmente naquele lugar? Porque assim, expande, cresce, instala, explora, mas não tem nenhum cuidado com a preservação, nenhum cuidado com a conservação daquele local. Bom, partindo desse princípio,
O que acontece? Quando você tem uma área degradada, uma área que está completamente explorada, e aí? O que você faz agora? Ah, agora eu tenho que recuperar. Pera, mas a natureza ela não funciona assim. Ela consegue sim se adaptar, ela consegue sim recuperar, porém, ela tem o seu tempo. Se você fizer uma contaminação de água, né, lá, derramamento de petróleo na Baía de Guanabara, 50 anos para começar a se despoluir. Meu Deus do céu. Então, pensa nos nossos rios, nas nossas águas. Como é que faz? Se você não tem planejamento, então, você montou uma estrutura de condomínio, montou uma estrutura de cidade, você abriu um bairro, aonde você está despejando esse esgoto? Isso mexe em todo o ecossistema, né? Tudo. Você vê as queimadas agora, tem um porquê. Sim, tudo. Tirando as criminosas, né, que estão falando aí. Não, mas a as de combustão queimadas... espontânea, sim. sim, porque você está afetando o clima. É uma engrenagem, sabe? É tudo muito conectado. E aí, se você não tem um planejamento, hoje a gente entra no pânico e aí, não, porque a gente tem que fazer, porque a gente... Mas como? Você tem que planejar, você tem que fazer. Existem medidas, mitigações a curto, médio e longo prazo. Sim. Se você se organizar, se você fizer um bom planejamento, você vai, aos poucos, resolvendo e melhorando a qualidade de vida, né? Vamos supor. Como que eu posso hoje fazer alguma alteração? Vamos lá. Eu posso começar com um projeto de bairro. Vou propor um projeto de bairro. Eu posso começar com esses são os pontos principais que estão muito problemáticos. Toda estação toda a rede de esgoto e de água precisa de manutenção. A gente tem muitos bairros com esgoto a céu aberto ali, né? Tá sobrando água, Beth. Vai lá ver o Lago do São Camilo. Como é que é o teu nome? Vitor. O Vitor tá com a gente aqui, viu? O pessoal tá aqui dando uma força, tirando foto. Vitor, você já viu na sua vida uma frase tão intelectual como essa? É tipo dizer assim, você é roubado porque tá sobrando dinheiro, não é? Tá dando sopa ali com ele. Você imagina você ouvindo isso? Não. Eu fico pensando você, a gente que é leigo, né, que tem uma... Você imagina você que estuda, que tem amor, a gente vê nos teus olhos que você tem amor pela profissão. Mas continua aí, não quero te cortar. Imagina. Não, você pensa lá, o Lago do São Camilo. Poxa, as pessoas ali, alguns munícipes me chamaram e tal, fui lá ver, eles têm todo o cuidado, eles fazem plantio de frutas, eles fazem plantio de árvores nativas ali no entorno. O esgoto tá liberando direto lá no lago. Direto. Você pensa no estrago que tá lá. Aí, Boca de Lobo, jorrando esgoto. Você precisa ter uma medida de manutenção. Sim. Se você já tem, então você está nesse bairro. Manutenção de água e esgoto. Caixa d'água compatível. Os bairros estão crescendo e as caixas d'água continuam do mesmo tamanho. Então, a caixa d'água foi colocada para um bairro que tinha 500 habitantes. Agora ele tem 2.000. E você tem que comportar. Beth, é muito caro, é muita coisa. Mas isso é planejamento. Isso a gente tem que incluir em toda a situação, né? Lixo, resíduo. A gente tinha antes coleta de recicláveis. Desculpa, mas a maioria dos bairros não passa mais essa coleta de recicláveis. E aí, para você levar seu reciclável em algum lugar, eu tenho carro, mas muito munícipe não tem carro. Como é que você vai ter o cuidado, o trabalho de levar num ponto que é longe pra caramba? Desiste, joga direto lá no coletor. Você não facilita a vida do munícipe. Quando, né, troca de empresa e tudo mais, virou um forfé, um caos a coleta de resíduo doméstico. Não, até o lixo mesmo, não sei no teu bairro lá, mas no meu tá sempre assim, Tá um caos, tá lotado, virou um caos. Virou um caos. Entulho. A gente sabe até onde tem uma parte que é responsabilidade do munícipe, tem uma parte que é responsabilidade da prefeitura. Cadê? Você vê lixo em tudo quanto é lugar. Não tem mais o Herculano fazia isso na gestão dele, os caminhões passavam e tinham todo um projeto de coleta, móveis usados. A gente tinha alguns projetos muito legais. Cadê? Perdeu. Aí, vamos lá. Qualidade de vida. Aí você tem academia ao ar livre. Não é todo bairro que tem. Sim. Você não tem área de lazer para todo bairro. Você não tem uma pista de caminhada para todo bairro. Você não tem reflorestamento para todo bairro. Tem muito bairro que há anos ninguém planta uma árvore. Mas espera, você quer estacionar seu carro, você precisa de uma sombra. Exatamente. O calor que vem, você precisa de sombra.
Ah, mas você não tem árvore, mas você também não tem água, né? Você tem que ter um ciclo hidrológico, percebe? Então, se você faz um planejamento dentro de um bairro, com ações tão simples, você reduz resíduo, você melhora a captação de água, porque o desperdício é absurdo de água. A gente sabe que tem aí, não sou eu que estou dizendo, são os dados estatísticos de sites mesmo, de órgãos públicos, que a gente tem 56% de perda da nossa água captada, ou seja, a Vocês gente estão ouvindo isso aí, né, turma? Eu vou pedir para a Beth repetir, vocês estão ouvindo. Mas Repete, é verdade, por favor. 56% de perda. Meu Isso Deus. é muita coisa, né? Então, assim, não está chegando água, tem como resolver? Curto, médio e longo prazo. Existem sim soluções, mas a gente precisa agir. Não é só ficar, eu vou explorar mais. Cai de novo naquilo que a gente está falando. Cadê o planejamento? Cadê a organização? Você vai lá e explora o outro. Sem planejamento, sem organização. Acabou? Ele é finito? Puxa, um lençol freático. Cai muito nisso que você está falando. Por exemplo, nós temos uma cidade vizinha aqui, que é Indaiatuba. Ela mostra claramente, quando uma cidade ela é mais planejada, eu não estou dizendo que ela foi perfeitamente planejada, mas muito mais do que aqui, ela tende a ter um futuro melhor. Sim. Você vê que como Indaiatuba foi mais pensada, né? Você vê as A quadras, qualidade, o o parque, parque usar. espetacular, que eles Então, dão muito valor lá. Pois é. Aqui nós temos vários parques. Cadê que a população consegue usar? Ah, Cadê as pistas de caminhada, iluminação? Cadê o acesso? Cadê o estímulo? A gente não tem. você falou do São Camilo, eu morei na rua que desemboca no lago lá. Eu morava nessa rua, eu morei um tempo lá. Eu fui lá esses dias, uma tristeza, um dó, virou um pântano aquilo. Meu Deus, e não era né? quando eu morei lá. Não, eu não precisa ir muito longe. Vai ali na Galileu, vê o piscinão, o esgoto a céu aberto. O que aconteceu ali? Ué, você passa ali, dependendo do dia, você... Não, e sabe que eu fico doido? Você que é profissional, você vai me entender. Eu falo tanto aqui, às vezes o povo fala, por que o Rocco fala? Gente, Itu não é grande assim. São Paulo, você tem esgoto a céu aberto, que infelizmente você tem pessoas que moram dentro do esgoto, que é um crime. Mas Itu, cara, Podia ter a melhor. meu E Deus assim, do céu. eu acredito Dá pra fazer. que dá para fazer. Pô, se dá. Sabe? Foi o que a gente está falando agora. Curto, médio e longo prazo. Existem ações que são emergenciais, que a gente pode fazer. Você vai lá e conserta no ponto de captação para o vazamento. Herculano foi lá e mostrou, ele filmou, ainda falei para ele, já não me chamou, cadê? Eu queria estar lá junto, Sim. porque eu já tinha ido lá. Ele falou, não, fui rapidinho e tal. A gente mostrou, a gente provou ali. Então, tá vazando da onde extrai. Sim. Você já começa ali. Poxa, eu não posso perder. É um bem muito valioso. Nós não consideramos isso. Nós não damos o devido valor a isso. Mas quando falta, aí a coisa complica, né? Então, precisa valorizar, precisa fazer. Se está extraindo, vai lá, conserta de onde está extraindo. É um ponto. Eu preciso captar mais. Eu já fiz a manutenção, eu já fiz a captação adequada. Agora eu preciso fazer o quê? Agora eu preciso explorar outro. Eu vou fazer o consórcio, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não importa como ele vai. Tem que planejar, tem que ter a organização Tem o Parque disso. do Varvito, que é um... Gente, que... Não é? Varvito é um... Gente, né? Aquilo é uma preciosidade. Não, viu? Assim, nós fizemos um projeto chamado Olimpíada Ambiental, tá? Na gestão do Herculano. A Olimpíada Ambiental, ela chegou a reunir entre escolas municipais, estaduais e particulares mais de 20 mil alunos. Tá? O Vitor, inclusive, participou disso, né? E, assim, nós envolvemos toda a comunidade. Então, os alunos fotografavam, os alunos faziam com os pais recicláveis. A gente montou no Bosque Alceu Geribello uma área só de exposição desses recicláveis que eles faziam. E tinha uma das modalidades que era a coleta de sementes. Qual que era o objetivo? Vamos pensar como Secretaria do Meio Ambiente. Nós temos matrizes, que são árvores nativas, que são importantes para que a gente colete a semente. Nós, na época, tínhamos 2 viveiros, do Santa Teresa e da Escola Agrícola. E nós estávamos com produção total, por quê? Tanto é que muitas mudas do Mega Plantio foram nossas, né? Sim. A gente usou o máximo lá.
Pegávamos essa semente, marcávamos de onde foi retirado. Tinha gente chegando de caminhonete com sacos de semente de pau-ferro. Putz. Sabe? Coisas assim de arrepiar mesmo, que você fala, meu. Que é só fazer que a galera se engaja, né? Sim. É só ter boa vontade. Mas tem uma premiação, tem isso. Mas a própria comunidade Sim. ofereceu. Olha, por exemplo, na época eu lembro que eles ganharam um Hop Hari, um dia no Hop Hari, Que o legal. primeiro lugar. E vinham pessoas da comunidade de todas as áreas para avaliar, para acompanhar o processo, tudo super muito transparente. Foi muito legal. Aí você identifica aquela árvore matriz. Você fala, puxa, ela estava na rua tal, no lugar tal, a gente coletou dali. O que para nós, como técnicos, isso é importante? Puxa, já sei que naquela árvore, no ano que vem, eu posso coletar sementes e usar no meu viveiro. Economia. Sim. E qualidade, porque eu sei que aquela árvore é uma árvore matriz, ela vai me fornecer e eu vou ter amparo. E vou plantar mais, e vou fazer um ciclo, percebe? Só que o mais importante disso tudo, a conscientização. Nossa, essa árvore é importante para mim. Essa semente é importante, né? Reciclar, tinham crianças de ensino fundamental que chegavam, teve uma que chegou com uma panelinha de latinha de Coca-Cola, uma panelinha de pressão, falou, eu fiz com meu pai. Olha Eu fiz só. com meu pai. Então, o momento de parar com a família, de reciclar, de fazer. Teve uma escola que fez uma casinha de caixinha de pet enorme e ficou no pátio da prefeitura um tempão e as pessoas entravam e passeavam, as crianças brincavam. Ela, inclusive, doou para uma escola. Então, assim, são momentos que você fala, puxa, você está criando uma conscientização. Você está informando, você está passando. A educação ambiental é fundamental. E as pessoas não têm. Hoje não tem mais. Eu queria aproveitar esse gancho que você deu e que é uma outra pergunta que eu queria te fazer. Isso é nível Brasil, tá? Não é óbvio que nós estamos falando de tu, mas o que eu vou perguntar para você serve para o Brasil inteiro. Isso começa na educação, né? A gente precisa mudar a visualização das pessoas. Eu vou repetir. Vocês desculpa. Todo mundo fala de meio ambiente, legal, tal, mas no fundo, ninguém tem ideia da seriedade do negócio. É um alicerce. Só quando explode alguma coisa, é só aí que... Ai, entendeu? Olha pessoas... as tragédias que nós tivemos aí, eu não vou é. nem ficar citando aqui, mas vocês sabem. Vamos lá, as pessoas falam, olha, isso é importante, aquilo é importante, tudo é muito importante. Mas a gente precisa entender a raiz de um problema. Problemas respiratórios. Sim. Tá, a gente está num superaquecimento. Olha o nosso clima como tá. Tudo louco, tudo perdido, superaquecimento, super frio, isso e aquilo. De onde está vindo isso? De degradação ambiental. Queimada, desmatamento, destruição da biodiversidade, poluição. Isso está vindo de uma forma geral, percebe? Mas você vai lá e resolve como? Como você resolve? Você tem que eliminar. Se você estiver doente, vamos lá, você está doente. Você pegou gripe uma atrás da outra. Uma atrás da outra você está pegando gripe. Qual que é o seu problema? Você está com o seu sistema imunológico baixo. Como é que você melhora seu sistema imunológico? Você toma vitamina C, você melhora a sua alimentação, você faz esporte. Você vai na raiz do problema e tenta resolver para que você se fortaleça. No meio ambiente não é diferente. Então, se a gente não olha para a raiz do problema, a gente não consegue depois melhorar a situação. E a gente precisa educar a garotada para isso. Exato. E por incrível que pareça, as crianças, elas são as que mais aderem nisso. Então, se a gente começa um projeto, um processo desde pequeno, com certeza vai... Posso contar uma história rápida? Claro. Eu fiz, eu fiz estágio com recuperação de manguezais em Cubatão, na Vila de Pescadores. Né? Foi logo no começo da carreira. Cubatão, hein, malandro? Lugar assim, olha, se você não conhece, uma natureza assim, você dá um respiro e você começa a viajar. A Vila de Pescadores era um espetáculo. Todo respeito à galera de lá. Você passava o rio, tinha a vila de um lado, numa borda, né, numa margem. Do outro lado tinha um lixão a céu aberto, com mais de 20 metros de altura. Tá? Então, as crianças faziam o quê? Elas pulavam, elas nadavam até o lixão, pegavam resíduos e traziam para consumir. Tá? Só para você ter uma ideia. A primeira vez que eu fui lá, estávamos
crianças, né? A gente fazia o projeto social, estavam as crianças. Ela chegou com um potinho de Danone, esses de Danoninho, de iogurtinho de criança. E quando ela chegou, um monte voou em cima dela. E eu fui xeretar, fui lá ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei perto, ela falou assim, estava estragado, estava mofado Danone. E eles passavam o dedo e comiam aquilo. Ai. E aí eu falei assim, não faz, não pode comer, isso aí tá estragado, vai te dar dor de barriga. Ela parou, olhou pra mim e fez assim, que tia, ele não é tão gostoso assim, mas tá tão gostoso. Uma coisa, sabe, assim, então a gente vê pra questão social, pra questão cultural, né? E aí eu falei, gente, olha isso, pensa, né? Uma coisa que é lixo, que tá lá e a criança tá consumindo. Essa mesma criança, na outra visita, veio reclamar pra gente que apanhou. Por quê? Porque o tio dela foi jogar o saco de lixo no rio. E ela falou: não, tio, não pode jogar o saco de lixo no rio, porque vai afetar o peixe que meu pai pesca. Meu pai vive da pesca. Ela tem E aí, consciência. o que ela fez? Ela grudou no pé dele, começou a espernear, e ele deu-lhe uma palmada mesmo na bunda. E jogou o lixo e falou: você não é nada, menina. Então, a gente percebe que as crianças, elas têm muito mais aceitação, facilidade, entendimento que aquilo é importante, né? Não é todo mundo, eu não posso generalizar, mas algumas pessoas ainda são resistentes. Se a gente parar para pensar, né, tinham culturas diferentes de conservar, de preservar, de fazer. Portugal. Portugal, eles têm queimadas programadas. Sabe como é que funciona? Então, eu tenho um terreno e eu preciso fazer a limpeza desse terreno e é uma limpeza que não dá para fazer com só a liberação. Então, eu programo o corpo de bombeiros fica do lado, eu faço aquilo que eu preciso e depois ele vai embora. É bom? Não, continua poluindo, continua fazendo, mas para pensar, antigamente, como eram organizadas as coisas e como se faziam. Não é como é hoje, é diferente. Hoje degrada, hoje destrói. E você não tá nem aí. E é um ecossistema tão cruel que você estava falando, pô, eu fico muito louco com essas coisas. De uma criança estar numa situação dessa. E isso vem lá de outras coisas que a gente vai falar de desemprego, de um monte de coisa, Sim. que gera essa pessoa morar nesse lugar, faz com que ela. E o próprio parente dela lá revoltar, o cara não quer saber, ele quer mais que. Porque hoje a gente chegou num ponto, doutor, que assim. Se você pegar uma pessoa que vive dentro do esgoto, o que ela espera do mundo? Nada mais, gente. Ela quer que acabe em. Entendeu? Sim. Em fogo e. Que perspectiva ela tem? Ou quando ele dizia, como é que os antigos falavam? Eu quero que o mundo exploda. Tem um barranco pra eu morrer encostado, né? Acabe. O cara não tá nem aí. Pois é. Então esse é um projeto. Teria que ser um projeto de base muito forte, que teria que acompanhar. E aí, voltando para nós, porque senão eu já gosto de falar do Brasil também. Eu tenho que me segurar. Voltando aqui pra gente, que no próximo podcast a gente vai falar de Brasil. Porque o nosso Brasil é a coisa mais rica que nós temos no mundo. Na nossa região, a gente, pelo menos aqui, a gente precisa conseguir. Sim. Melhorar emprego, melhorar tudo. Mas daí, olha só, trabalha com educação ambiental na escola, desde os pequenininhos. Promove ações, propostas de curto, médio e longo prazo, para que se resolvam. Trabalha nas comunidades. Veja a necessidade daquela comunidade. Você vai lá no São Camilo está com esgoto a céu aberto. O que eu posso fazer aqui? Como é que nós vamos poder ajudar essa comunidade? Herculano ia de bairro em bairro. Toda semana ele tinha lá. Toda semana ele fazia os secretários todos acompanharem e andarem pelos bairros e fazerem tudo isso. Veja o que tem a necessidade de cada um. A gente chama, é uma das minhas propostas de ecobairros, né? Então, levanta o que precisa, faz a ação curto, médio e longo prazo e vai mudando isso. O que não dá é para ficar parado. O que não dá é para ficar explorando sem nenhuma consequência. Isso a gente não pode. Então, trabalha com as crianças, trabalha com os alunos, trabalha com a educação ambiental e faz uma programação de... Mínima, né? Mínima. Pelo menos mínima, porque o município dá para fazer. Dá. É só ter boa vontade política, né?
Não sabia. Tem legislação contra queimada, né? Você sabia que tem legislação para a Olimpíada Ambiental? Você sabia que tem legislação para manancial, para preservação de olho d'água, de nascente? Tem, A Constituição está escrito que todo brasileiro tem direito a emprego. né? A gente vai longe no próximo, pode deixar. Eu vou ter que Adorei. cortar aqui por causa do tempo, mas no Bora. próximo a gente vai falar muita coisa aqui. Parece Vai que pegar não, fogo aqui. mas é um alicerce fundamental. Eu queria perguntar, a primeira coisa, viu, Eric, que acabei de descobrir, que a Beth, ela, além de tudo, torce pro maior time do mundo. Do mundo, você sabe qual é, né? O que você tá rindo? Você sabe qual é. São Paulina, Beth? Eu sou São Paulina. Bom gosto, hein? Eu tava no Parabéns. Morumbi esses dias vendo o Bragantino. Opa, ganhamos de 2 a 0 ali. É isso aí, muito bom, muito Tava bom. lá. Para o pessoal também te conhecer melhor, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Qual o seu hobby? Vamos lá. Bom, eu gosto muito de natureza, fotografar. Adoro fotografar. Né? Nós aqui também. Eu curto muito, muito mesmo. Fotografia macro, eu Nossa, maravilhoso. apaixonada. Fiz cursos fora, tenho umas publicações fora e Que tal. legal. Gosto bastante. Inclusive lá na Estrada Parque eu fotografei um casal de saí azul. Maravilhoso, que eu fiquei encantada, que eu falava, gente, não acredito que isso está na minha cidade. Esses dias mesmo eu fotografei um porquinho espinho na frente de casa. Então, assim, a gente sai fotografando. E pessoal da tua área, pra gente que não é tão legal, você tava falando da hora que você parou o carro, da tarântula. Eu não ia tocar, eu ia sair correndo. É muito louco, né? A pessoa que tem esse amor Sim. e não tem medo, né? Tipo, É um ser vivo, indefeso, louco. né? E que precisa da gente. É. Então, eu tenho essa coisa. E a fotografia, ela me traz uma coisa muito importante. Assim, eu não gosto de fotografar gente, eu gosto de fotografar a natureza. Eu consigo passar para as pessoas o que mais ninguém vê. Um olho de uma borboleta. Você fala, nossa. Aí se você olhar, você fala, cara, é tão incrível um olho de uma borboleta. porque você não tem acesso todo dia a isso, né? É É um pequenininho micro ali, mundo que a gente você não, vai, não né? tem acesso, né? É muito louco, é muito louco. Então, a fotografia é uma coisa que me encanta, que eu gosto muito. Curti meus filhos, né? Meu noivo, curto muito, muito mesmo. Qual o nome dos seus filhos pra gente mandar um O Matheus e o Marcos são beijão? os humanos. Beijão pra vocês aqui. E depois eu sempre tenho meus filhos pets. Né? beijão também, eu apertando. tenho Quais são? Você lembra? Amora, Lucrécia, Cleide, Pepe, Thor, Kira, Zafira, Nina. Olha. E aí tem a família do bicho-pau. São de raça, tombalatê? Como é que é? Que eu chamo de tombalatê, tá? Olha, Que é mais 3 são chique. pitbulls. Opa, isso aí é pra... 3 são pitbulls. Depois eu tenho a Mora, que é uma mistura de border collie. Vira-lata, sem raça definida, mas é uma mistura. Tem a Cleide, que é uma mistura de pitbull. Gostei de Cleide, muito bom. A Lucrécia é vira-lata, a gente chama ela de Lu, e a Pepe também, assim, sem raça mesmo definida. Que demais. Mas eles são um A minha esposa, a espetáculo. Cat, ela gosta muito de sempre estar resgatando, né? As minhas E nós- 4 são resgatadas. E eu tive uma sorte, a gente tem uma sorte de. Porque eu fiquei apaixonado, eu falei, que agora ferrou, né? Porque eu sempre, o Dash Round, a gente tem uma Dash Round. Ah, Eu sou louco pra. E nós também resgatamos uma que estava, inclusive, na estrada aqui, indo pra Indaiatuba. Graças a Deus conseguimos pegar ela linda, que é a Grace, que também é tombalatê, que eu chamo. Que eu acho que ela é uma mistura de. Oh meu Deus, esqueci o nome do cara, da raça, rapaz, daquele de olho azul. Husky. Husky, é uma mistura de Husky com ela é linda. Também estava jogada. E a nossa Dash Hound, que é aquela tekel, sabe? Eu sei. Gente, eu apaixonei por essa raça. Mas eles são demais. Eles são demais. Eles são. Então, a gente ela gosta de cavalo também, a gente gosta de natureza também, né? Sou suspeita Não pra inseto, falar. a doutora vai ajudar a gente aqui a Vou perder perder o medo. Na próxima eu trago um pra gente mostrar pro pessoal. ela vai aqui. correr daqui, tenho certeza que ela vai correr. Mas as minhas Rapidinho. 4 são adotadas também. É que cara, tinha muita coisa pra falar com ela. Realmente, que coisa, nós vamos voltar a Que conversar. legal, eu curti muito. Eu quero perguntar para você agora, primeiro, quando é a primeira candidatura? Primeira candidatura. Que bichinho que te picou para você fazer isso? Tá. Né? Se foi o política vírus ou não. Depois eu quero te perguntar por que republicanos e por que herculano? Vamos lá. Quando eu cheguei em Itu, como eu te disse, eu vim assumir o concurso público, né? E comecei a trabalhar na Secretaria do Meio Ambiente. E era a gestão do Herculano, tá?
E o Herculano, eu me apaixonei pela pessoa Só um Herculano. detalhe, você era concursada. Eu era concursada. Tá, pessoal? Só para não falar, ela tá falando isso porque ela foi. Não, era concursada. Eu entrei concursada, eu passei em terceiro lugar. Aí. Eu fiz tudo certinho, bonitinho. E trabalhava nas duas secretarias, né, paralelamente. Então o que você viu do Herculano foi uma visão totalmente independente. Você não estava ali como um funcionário dele falar mal bem do homem, que senão eu tô ferrado. Não, mas ele era incrível. E na época nós tínhamos aí uma gestão estadual, o Chico Graziano, na época, que trabalhava com esse projeto do Município Verde Azul, né? Então nós estávamos numa época de preservação, de conscientização. E o Herculano, ele falou assim: eu não quero saber, eu quero qualidade no meu município. E tanto é que a gente chegava para ele e falava os projetos, ele falava assim: carta branca, vamos fazer. É bom para o município? Você tem certeza? Tem, então faz. Né? Então todos os projetos, tudo. E, puxa ganhou vida, prêmios e tu, né? Muitos. Franco Montoro, Município Verde Azul, nós fomos destaques, conseguimos verba federal, estadual, FEHIDRO, FECOV, todas, tá? E aí começamos a trabalhar. Pensa, uma bióloga apaixonada pelo que faz, tendo carta branca para desenvolver projetos de educação ambiental, projeto de reflorestamento, projeto de tratamento, mapeamento de nascentes, tudo. Puxa, eu falava, gente, esse é o gestor que o mundo precisa, né? Então, eu me apaixonei aí, né, pela questão política. Comecei a aprender, trabalhei bastante, e aí sempre ajudava, sempre. Então, foram 4, 6 anos da minha vida trabalhando em prol disso, com essa parte de gestão, com essa parte de legislação e de meio ambiente, aqui em Itu. Sim. E aí, bom, fiz o meu caminho, fiz mestrado, fiz o doutorado. Quando eu voltei, né, várias pessoas me chamaram: me ajuda aqui com o projeto, me ajuda aqui com uma lei, me ajuda aqui com não sei o quê. Eu fazia sempre por baixo do pano, Rocco, sempre por baixo do pano, eu estava lá quietinha. E eu já tinha tido algumas propostas, mas eu não queria. Eu falava, não, eu vou ficar quietinha aqui. Aí, quando foi, no final do ano passado, né, o Herculano me chamou. Ele falou, viu, eu quero gente potente, eu quero gente capaz, eu quero gente competente, vamos trabalhar comigo? Eu falei, vou pensar, não sei se eu tô para isso ainda, né? E aí ele falou assim, pensa e me fala. Eu falei, tá bom. Aí conversei com os filhos, conversei com o noivo, conversei com meu pai. Falei, gente, e aí? Eles falaram assim, você sempre fez. Você sempre estava atrás dos bastidores. E agora com as ferramentas você vai poder fazer muito mais. O meu pai virou para mim e falou assim, filha, se tem alguém nesse mundo que eu acredito que possa fazer, porque acredita, porque vai atrás, é você. Então vai, faz, não tenha medo. Eu falei, não é que eu tenho medo, mas é que é uma exposição, dar a cara para bater. Sim. Não é todo mundo que tem essa, né? E assim, né? Você nunca ter se candidatado, você nunca ter tido um cargo público, né? Eu fui concursada, eu estava trabalhando, eu sou concursada do Estado, era concursada da Prefeitura, sou professora universitária. Eu não estava ali diretamente com a cara para bater. Muita gente me conhece, né? Mas não nesse aspecto. E aí pesou. Aí eu falei, não, eu acho que eles têm razão. Tá na hora de sair da zona de conforto e botar a cara para bater. Você tá gostando agora? Eu posso fazer a diferença muito. Como eu candidata tô adorando porque assim, eu posso ir lá, sabe? Eu posso ir fazer, eu projeto e eu falo assim, nossa, eu posso ir nessa legislação aqui, a gente pode conseguir verba ali, a gente pode ajudar aqui. E eu falei para o Herculano, eu falei assim, viu, se eu estiver na Câmara, eu volto lá para você, mas eu te ajudo com o projeto de execução, não tem problema nenhum, não. A gente trabalha nos dois lados. Se você unir executivo com legislativo, puxa, você quer mais força que isso? Que maravilha ouvir ela falar isso, né? Não é ficar só dando nome de rua. Não, pelo amor de Deus. E valorização dos professores, e trabalhar com essa educação ambiental. Saúde, que a gente não falou, hein? Sim, né? A saúde, na base. A gente falou bem pouquinho da desvalorização do meio ambiente, queimada e tudo mais, e afeta a saúde diretamente. Qualidade de água afeta a saúde diretamente, né? Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? Mas é para um município hoje que está podre ambientalmente, né? Que está largado, tem que ter pelo menos então um baita hospital, viu? Para cuidar das pessoas, mas também não tem. Pois é. Né? Viu? Os alicerces, né? Se você tem qualidade de vida, você tem pessoas
um pouco, em quantidade menores de doença, mas você tem. Tem um hospital legal, aí tem muitas propostas de hospitais para melhorar a nossa coisa, porque a sua Santa Casa morreu, né? Perdeu a nossa Santa Casa, que era referência. Quando nós chegamos aqui, Rocco, ela era referência de queimados em todo Sim. lugar. E agora? Não tem mais nada, nem atendimento. Não tem. Se o cara cair duro aqui, Pois é, falei tem que ir pro para Eric devagar Sorocaba. com o hambúrguer, porque... Tem que ir para Sorocaba, porque não funciona, Sim. né? Então, assim... É uma vergonha isso, né? Você tem que ir em outra cidade, né? Você não tem um mínimo no hospital. É aquilo que eu falo. Eu perdi minha mãe no corredor do hospital. Olha, Então eu sei como é que é. isso não é justo, Não é não justo. é certo, Não é justo. né? As A pessoas gente- não merecem isso com que Não. elas trabalham. Sim, Não importa qual a função delas, elas estão lá pagando seus impostos. Em cada jujuba que ela come, entendeu? Então, precisa disso? ah, Precisa? Não precisa disso. lógico que não. A gente consegue reverter, a gente consegue, tendo boa vontade, né? Minha avó dizia uma coisa: a gente tem solução para tudo nessa vida, menos para a morte. Quando ela chega, não tem jeito. Mas para o resto, se você tiver boa vontade, Empatia. você faz. Olhar pro próximo. Falar, Cadê? pô, ele não tá numa situação privilegiada, talvez como a minha, mas eu posso ajudar ele a chegar, talvez, lá. Ou enquanto ele não chega, eu vou dar um suporte, alguma coisa para essa Pois é, pessoa. nós saímos É de o uma mínimo. pandemia. É, pô. O que nós aprendemos com isso? Né? Nós perdemos tanta gente querida. E o que a gente aprendeu? Nada. Pois é, cadê a empatia? Cadê o amor ao próximo? Cadê o olhar para frente? Precisamos disso, sim. Isso é importante. Senão a natureza dá outro susto, hein? Às vezes ela vai dando susto na gente para Né? acordar, né? Doutora, ô Beth, eu quero te falar assim, eu tô muito feliz de ter feito esse podcast com você. A gente tá finalizando, mas antes, eu quero te dar um tempo pra você falar. Ali na nossa lente da verdade. Eu fiquei o tempo inteiro aqui, né, Rocco? Não, mas tá certo. Agora nós estamos na lente da verdade, que aqui você vai falar com o teu eleitor, né? Possível eleitor. Então, por que eu devo votar na Beth? Olha, promessas todo mundo faz, todo mundo tem. E eu acho que deixei bem claro aqui durante todo o podcast, né? A importância do meio ambiente, a importância de educação, a importância da gente preservar, da gente conservar, a importância da gente ter boa vontade, a importância da gente iniciar. Se fizermos, se planejarmos, com certeza nós conseguimos fazer. E chegar em um resultado, porque fazer, né, nadar e chegar na praia, acabar na praia, não tem que fazer. A gente precisa de alguém que queira fazer. Tem como fazer? Tem. Curto, médio, longo prazo. Então, eu peço, né? Peço Claro. encarecidamente Fala o seu número, inclusive. valorização, porque assim, o meio ambiente, as pessoas olham e não valorizam o meio ambiente. Só que ele é um alicerce importante, ele é a base da nossa vida. Qualidade de vida emocional, física, saúde mental, tudo. Muita gente não usa aí o lazer, né, o meio ambiente para poder ficar tranquilo e relaxar. Mesma coisa. Então, qualidade de vida na nossa casa, qualidade de água, qualidade de tratamento de esgoto, tudo isso é importante. O meu número é 10113 e eu espero de verdade que as pessoas façam, né, o valor que o meio ambiente tem. E eu tô aqui para isso. Eu tô aqui disposta a lutar, a brigar e a melhorar o que é nosso. A gente tem muita coisa boa aqui, muita coisa. Muita gente vem de fora para curtir o que é nosso. E a gente precisa aprender a valorizar, a gente precisa aprender a cuidar. E eu tô aqui para isso. Muito bom. Antes de você passar também as tuas redes sociais e de encerrar, eu queria que você falasse que a gente acabou não falando do Republicanos, por que Republicanos e por que Herculano. Tá, vamos lá. Então, o Herculano foi já uma paixão, né, de Que você viu como ele trabalhando. pessoa, né, como pessoa, quem conhece Herculano pessoalmente sabe da integridade dele, sabe do caráter, sabe da dedicação. Ele é um homem de palavra, ele é um homem dedicado. Quando ele abraça a causa, ele vai, ele não mede esforços, e isso é admirável, né? Então, ele é uma pessoa encantadora. E como político, né, ele é um mestre, e eu acho que nós todos temos muito a aprender com ele, justamente por essa seriedade, por essa dedicação. Como eu fui parar no Republicanos? E aí eu falei assim, olha só, nós temos, né, diversas situações políticas no nosso país hoje. Existem coisas boas e coisas ruins. Tudo tem dois lados, um bom e um ruim, um certo e um errado. Nada é 100%. Nada melhor do que ter um centrão.
E aí, essa é a minha... Você no republicano, você estaria mais para a ala do centro, mais no centro. Centro. Entendi. Eu acho que nós temos... o que me define são os meus ideais. O que me define é a minha bagagem, é a minha vontade, né? Eu não vou falar, olha, eu vou seguir isso aqui à risca, se a minha comunidade está precisando de outra coisa. Eu tenho que atender o meu povo. Acho que o lado que mais importa é o do povo, né? É lógico, mas se eu tô num cargo político para ajudar a população, é para isso. O resto é fisiologismo, né? é filosofia, não sei o que. Eu sei que eu vi o chão de terra ali, o chão de fábrica. Nós fazemos isso o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro ajudando as pessoas, o tempo inteiro fazendo um monte de coisa ali, ó, quietinho, cada um na sua, bonitinho. E se a gente juntar essa força? Sim. Aí nós não somos mais potentes? Com certeza. E é essa a intenção, é essa a ideia. Perfeito. Beth, foi uma honra te receber aqui. Eu agradeço. Você está muito preparada, muito boa sorte, né? Que Deus abençoe a tua caminhada, tá? A gente precisa de pessoas como você, urgente, tá? Estamos aí torcendo, espero que dê tudo certo. Já está o convite aqui, se nós continuarmos aqui, já está o convite feito, aceito, tá? Já, aceito, posteriormente, pra gente falar, aí nós vamos falar com calma e vamos, né? Hoje eu tive que ir picando, porque realmente tem um tempo. Não, eu volto. Eu volto outras vezes sem problema nenhum, vai ser um prazer, uma maravilha. honra. Fala as tuas redes sociais pra gente encerrar. Você falou de foto, tudo que você tiver, pode passar aí pra galera e curtir lá. Bom, eu tô no Insta, no Face, no TikTok, com @BethBrandãoOficial. Acho que dá para achar de todas, só Beth Brandão Oficial, acham as 3 redes, né? Nós estamos lá com as nossas propostas, nossas projeções, eu trago aí algumas conscientizações, então, da onde vem a nossa água, uma parte de educação ambiental mesmo, porque eu acho que é fundamental, né? E estamos aqui, estamos lutando, aceito sugestões também, de repente você está aí, você tem uma sugestão, um projeto legal, quer fazer um plano participativo, puxa, por que não? A gente precisa se unir, a gente precisa se ajudar. E aí, vamos estudar, vamos colocar. Faço questão, coloco o nome lá. Tem um projeto chamado Colhendo Chuvas, que é do Mazini. Eu tenho um projeto de educação nutricional nas escolas, que é da Daniela. Faço questão, é um projeto nosso. Ninguém aqui é dono de nada, nós trabalhamos em conjunto. Não trabalhamos individualmente. Ninguém faz nada sozinho. Todo mundo faz em conjunto, aí fortalece. Deixa eu te perguntar, você tem canal no YouTube? Não tenho ainda. Como não, hein? Não tenho. Você precisa de um, hein? Vai a dica aqui, tá? E olha que meu noivo falou isso essa semana. Ele falou, vamos fazer um canal no YouTube? Vamos fazer um site? Quando fizer, conta com a gente, a gente divulga aqui também. Legal. A gente também tem um canal nosso que eu e a senhora Rocco, senhora Rocco, conte com a gente para divulgar também, tá? Legal, muito obrigada. Você precisa sim. Obrigada. Obrigado uma honra. E se Deus quiser, nós vamos falar de novo ainda. Tá bom? Gratidão, obrigada. Galera, eu tenho certeza que você amou esse papo. Foi muito rápido, porque a gente precisa respeitar um horário aqui mesmo, mas nós vamos receber a Beth aqui uma outra vez, tá bom? Mas não se esqueça, se você curtiu, vai lá, ela deixou tudo aqui pra você, vai lá nas redes dela, vê o trabalho dela. Se você quiser fazer alguma pergunta aqui embaixo na descrição, você deixa sua pergunta aqui no chat, tá bom? E aí a gente passa pra ela. Valeu? Muito obrigado por você ter ficado até aqui nesse vídeo e beijo na testa.